Mas vamos analisar um pouco a história desse jovem, um homem rico. Diz assim o texto de Mateus capítulo 19, versículo 16: eis que aproximando-se dele um jovem, em alguma versão um mancebo, tá bom, só esses dois aí, um mancebo, e disse-lhe: bom mestre, que bem farei, ou o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Ou seja, bom mestre, preste atenção, eu quero que você preste atenção em cada palavra para entender. O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Olha aqui para mim primeiro, vamos analisar esta palavra de Jesus. Bom mestre. Primeiro ele chega diante de Jesus e ele já mostra que não tem realmente o conhecimento de quem era Jesus. Ao aproximar de Jesus, ele não via a revelação de Deus, o ungido de Deus, o Cristo. Ele via apenas um mestre, uma pessoa que ensinava, uma pessoa que poderia ser aprofundada em conhecimento, uma pessoa boa, mas não como um verdadeiro Cristo que assim o era, ou seja, ungido de Deus. E ele diz: bom mestre. Jesus fala: por que você me chama de bom? Não há nenhum bom a não ser Deus. Aí eu paro com você e penso: mas espera aí, Jesus não era bom? A Bíblia diz que ele foi para a cruz sem pecado. Se ele não pecava, ele não era bom. Então por que Jesus chega e já chama a atenção do jovem dizendo: por que você me chama de bom? Porque não há bom senão um só, Deus. A própria cultura dos judeus, eles tinham esse entendimento, que uma pessoa só poderia ser chamada de boa quando ela chegasse no final da sua história. A pessoa chegasse no final da sua trajetória, se ela foi fiel até o fim, se ela guardou os mandamentos, se ela viveu a palavra de Deus, aí ela morreu. Depois que a pessoa morre, não há mais nenhuma modificação feita por aquela pessoa. Na verdade só existe modificação na pessoa, mas sem nenhum envolvimento da pessoa, porque as modificações é feito no cadáver por seres exteriores. Na verdade ali acabou tudo. Então se a pessoa, na cultura dos judeus, se a pessoa tivesse sido ao longo de toda a sua vida uma pessoa correta, observadora e cumpridora da palavra, até poderia ser chamado bom, mas enquanto estava vivo não poderia ser chamado bom. Por quê? Porque certamente ele poderia errar o caminho ao longo da sua trajetória e da sua caminhada. Não poderia ser chamado bom no meio da obra, mas no final dela, porque o importante é como a pessoa termina e não como ela começa. Continuando a leitura: queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, disse Jesus. Disse-lhe eles: quais mandamentos? Preste atenção, ele pergunta: quais mandamentos? Esse jovem vai demonstrar uma oca na sua ingenuidade, perfeição, mas percebe que ele não entende. Chega Jesus chamando de mestre, não reconhecendo como era, chamando de bons, sendo chamado a atenção, mas ele fala assim: quais? Mas espera aí, este jovem se achava muito bom, inclusive ele era muito rico, e se achava bom, ele se achava perfeito. Mas ele já logo pergunta: mas quais? Se ele era perfeito, estava falando com Deus, falando de vida eterna, ele deveria pelo menos saber quais eram os mandamentos. Mas ele pergunta: mas que mandamentos eu tenho que guardar? Continuando a leitura: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, não eram apenas estes mandamentos, mas Jesus já começava a trabalhar com aquele jovem. Todo mandamento que Jesus citou era relacionado ao homem, a outro homem. Pode ver que Jesus não relacionou homem e Deus, só o homem a outro homem. Ele queria mostrar para aquele jovem que ele estava num caminho errado. Não matarás, matar outra pessoa. Não cometerás adultério, envolve outras pessoas. Não furtará, envolve outra pessoa. Não dirá falso testemunho, envolve outra pessoa. Honra teu pai e tua mãe, envolve outra pessoa. E Jesus termina dizendo: e ame o teu próximo como a você mesmo. Mas olha só a arrogância do jovem. No versículo de número 20, disse-lhe o mancebo: tudo isso eu tenho guardado. Em algumas versões, tudo isso eu tenho observado. Ou seja, mas peraí, é só isso? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu faço isso desde que eu entendo por gente. Então, o que me falta ainda, ou seja, então não me falta nada. Eu sou perfeito, eu sou bom, então eu já posso e tenho direito à vida eterna, porque tudo isso aí eu já faço. Foi aí que Jesus disse algo, e as pessoas às vezes compreendem de forma errada. E disse Jesus, porque ele se achava perfeito: se queres ser perfeito, já que você se acha perfeito, mesmo que no coração ou na mentalidade dele, ele pudesse imaginar que realmente houvesse guardado tudo aquilo, mesmo que ele não houvesse matado ninguém. Talvez você pensou, olhou para essa lista e falou assim: pastor, eu sou bom, eu nunca matei ninguém. Mesmo que aquele jovem não tenha matado ninguém, de repente ele tenha. Mesmo que você não tenha matado ninguém, e de repente você tenha matado. Pastor, mas eu não matei ninguém, eu não uso arma de fogo, nem arma branca, como que eu posso matar alguém? Muitos cristãos não têm as suas orações respondidas, diz a Bíblia, porque o seu dedo, a sua mão está manchada de sangue, e relaciona-se essa mancha de sangue com relacionamento com o irmão. Muitas pessoas matam alguém no seu coração, mata um irmão no seu coração, mata alguém da família no seu coração, mata alguém do trabalho no seu coração. Tem muito crente por aí com o coração cheio de mágoa e de rancor. Tem muito crente por aí que deseja até o mal para o outro. Tem muito crente por aí torcendo para ver o outro se perder. Tem muito crente aí que vibra quando o irmãozinho tropeça e cai. Eu não falei, era crente nada. Essa pessoa está matando no coração, ou está sendo um assassino. Não cometerás adultério, mesmo que ele não tenha cometido nem em pensamento. Não furtará, mesmo que ele não tenha roubado. Não dirás falso testemunho, mesmo que ele não tivesse feito nada disso. Mas ele se achava merecedor. Então, por ele se achar perfeito, Jesus diz assim: ó, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e aí terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Algumas pessoas usam esta passagem apenas para relacionar com a riqueza. Nós vamos ler, nós vamos parar nessa parte do texto, mas se você continuar lendo, você vai ver Jesus dizendo outra frase que as pessoas não entendem muito bem: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem gente que já imagina uma agulha de costura e um camelo tentando passar ali dentro. Mas, em suma, aquele jovem, ele é confrontado por Jesus. Mas Jesus não queria que ele vendesse todos os seus bens, ou que ele ficasse pobre. Isso seria algo diferente daquilo que o próprio Evangelho vai trazer. O que Jesus queria mostrar
é que aquele jovem que se achava perfeito, ele tinha primeiro o seu coração aplicado naquilo que era material. A primeira visão dele era as suas próprias riquezas, e ele não tinha coragem de se desprender dela. Mas Jesus nem queria que ele se desprendesse da sua riqueza. Jesus queria apenas que ele entendesse que ele não era tão bom como ele pensava que era, que ele era uma pessoa a cumpridora da palavra como ele pensava que ele era. Jesus queria que ele entendesse realmente o plano da graça. A própria pergunta dele mostra que ele não entendia nada sobre graça. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí eu te pergunto, o que você pode fazer para herdar a vida eterna? Eu e você não podemos fazer nada além de crer em Jesus Cristo como Salvador e receber sobre nós o amor dele. Nós só recebemos, tudo foi ele quem fez, o preço foi ele quem pagou. A salvação que nós temos direito é por causa da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A salvação, ela é de graça, a graça é de graça, mas há um preço muito alto pago pela graça. Mas esse preço eu e você não temos envolvimento nenhum. Foi Deus quem pagou o preço, foi Jesus quem pagou o preço, e nós só recebemos a graça, a misericórdia e o favor imerecido. Bom, mestre, bom, meu irmão, é muito triste a gente ver as pessoas chegarem na igreja toda estragada, pessoas chegarem na igreja com a vida toda arruinada. Ela sai de um lamaçal de pecado, um charco de lodo, lama e podridão, mas ela não consegue enxergar, porque ela se achava muitas vezes uma pessoa boa. E ela entra para a igreja, e mesmo que ela enxergasse, ela recebe o processo da salvação, e ela então em Cristo Jesus pode ser perdoada? Pode, mas não demora muito tempo para aquela pessoa que usufruiu da graça, para aquela pessoa que recebeu de graça, começar a julgar os outros. É muito comum as pessoas dentro das igrejas julgarem os próprios irmãos dentro da igreja. Imagine os de fora, pessoas que não compreendem realmente a salvação. Ele fala tanto das outras pessoas e se esquece que ele é uma pessoa que precisa a cada dia lutar com o velho homem, vencer a cada dia. Deixa eu ver se eu me lembro uma frase de Martim Lutero que dizia assim: eu achei que eu tinha afogado o velho homem no batismo, mas o miserável aprendeu a nadar, sabia nadar, e hoje eu tenho que matá-lo todo dia. É claro que eu fiz uma adaptação aí, tentando me lembrar da frase, mas a essência dela é essa. A nossa vida é uma luta diária, todo dia, como diz a canção lá do Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama, e todo dia eu tenho que dizer não, todo dia vem a tentação e me chama, e todo dia eu tenho que dizer não. Se o mal, se a tentação, se o pecado vier 1280 dias e eu disser não, mas em 1281 eu disser sim, 1280 foi jogado pela lata do lixo se eu não me envolver e buscar a misericórdia de Deus pelo arrependimento, buscar a graça de Deus pelo arrependimento. Então ser cristão é uma luta diária, e quem é comprometido com essa luta para não perder a coroa, guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Estás tão envolvido nessa luta que não tem tempo para apontar o dedo e julgar os outros. Crente que julga os outros, esse julga muito bom, não conhece a graça e não sabe o que é salvação. Eu falo isso com tranquilidade, porque não tem gente assim, desse jeito aqui. Aquele jovem achava-se perfeito, mas ele cometeu muitos erros, e o pior erro dele foi quando Jesus falou assim:
vende tudo que tem, dá para os pobres, aí você vem e me segue, me siga. Ele ficou triste, diz a palavra de Deus, versículo 21, e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e me segue. E o jovem, versículo 22, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Esse foi o maior erro dele, ir embora, sair de perto de Jesus, não segui-lo. Sabe, irmãos, a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas, a igreja é um lugar para pecadores. A gente tem uma visão de que a igreja é lugar para santo. Tem gente lá fora que, por causa de crente que acha que a igreja é lugar de santo, mesmo ele não sendo uma pessoa que vive exatamente de acordo com a palavra, há pessoas lá fora que não vêm para a igreja porque elas têm medo, porque tem muito santo na igreja que vai julgá-lo, que vai apontar o dedo para ele, que vai com um olhar ou com um gesto dizer: você não é digno de estar aqui. Se fosse, você não é merecedor de estar aqui. Se nós colocássemos uma lei nessa igreja: só entra aqui quem for merecedor, vamos levantar todo mundo e vamos para casa, já sai da frente que eu estou passando. Mas tem gente que acha que é merecedor. Mas aquele jovem, mesmo ainda não tendo o conhecimento verdadeiro de Cristo, a revelação da palavra, e o coração dele estando nas coisas materiais, e ele se achar perfeito, se ele pelo menos continuasse seguindo a Jesus, as coisas poderiam ser modificadas ao longo do caminho. É por isso que você não pode ficar criticando o irmão que está dentro da igreja. De repente você descobriu que ele tem um pecado, e de repente você aponta o pecado dele, e você fala do pecado dele para outras pessoas, como que se você não pecasse. A única diferença é que você peca diferente dele, e o seu pecado de repente é mais simples. O pecado dele de repente é um pecadão, mas o seu é um pecadinho. Aí eu te pergunto, cara pálida, existe pecado, pecadinho e pecadão? Existe essa discrepância? Existe essa diferença? Não. Pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte. Não importa qual seja o pecado. Quem rouba 1 milhão é ladrão, quem rouba R$1 é ladrão, e é pecador da mesma forma. Mas a igreja é o lugar da pessoa estar. Pastor, sabe o irmão João? Eu vi ele na igreja domingo. Nesse dia eu passei em frente ao bar, ele estava lá tomando umas, que vergonha, que coisa feia. E tem gente que espera que o pastor faça alguma coisa. Irmão, vem aí, não vem mais na igreja. Se for para vir na igreja e ir no bar, vir na igreja e no bar, é melhor não vir na igreja. Não, é melhor ele vir, ouvir a palavra, e um dia o Espírito Santo tocar o coração dele, e ele entender que o lugar dele não é no bar enchendo a cara, mas é na igreja embriagando-se do Espírito Santo. Mas quem vai convencer ele disso não é o pastor, não é o irmão, não é o líder de célula, é o Espírito Santo de Deus. A nossa missão é pregar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tem gente querendo fazer a parte de Deus como juiz, e principalmente como condenador. Tem gente que traz para mim alguns problemas, ele como juiz aponta o dedo e ainda quer que eu execute a sentença. Já teve gente: pastor, o irmão fulano de tal tem um cargo na igreja, o senhor tem que tirar, como se ele tivesse alguma autoridade. E as pessoas confundem muito. Se você está lutando contra o pecado, aqui é o seu lugar. E se você está enlamaçado com o pecado, aqui é o seu lugar, porque aqui é o lugar da graça. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e ir modificando-se a cada dia pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformando você. Ela começa de dentro para fora. Começa no teu espírito, trazendo a salvação.
começa no teu espírito, trazendo um novo nascimento, passa pela tua alma, pelos teus sentimentos, pelas tuas emoções. A tua alma não nasce de novo, mas ela é renovada pela palavra de Deus. Aquilo que eu entendia antes, que eu tinha como importante antes, de repente eu percebo que não tem importância, e aquilo que eu achava que não era importante, hoje eu vejo a importância. Começa a haver uma mudança, uma transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. É a renovação da nossa mente que vai fazendo a transformação, e ela começa em nós. O nosso papel é cuidar de nós e relacionado ao outro, é oferecer a mesma graça que nós recebemos, que vem de Jesus Cristo. Não importa como a pessoa está vivendo, você precisa oferecer essa graça. Aquele jovem, ele percebeu, e Jesus mostrou a ele que ele precisava de salvação. O jovem rico, que se achava perfeito, tudo isso eu faço. Jesus, então, se você quer ser perfeito, faça isso. E ele percebeu que nem a salvação ainda ele tinha.